Bom dia, meu nome é Valdinéia Carneiro Gonçalves, faço técnica de enfermagem aqui na FAEL, sou da quarta turma de enfermagem. Hoje nós vamos falar sobre o tema sobre o Covid-19 e o Covid-19 foi uma doença que foi uma experiência muito grande para muita gente, porque foi uma doença que causou muita morte. Foi uma doença que muitas pessoas não esperavam, mas felizmente foi o que aconteceu. E o Covid-19 é uma infecção respiratória, aguda. Ela, de lei de ser uma infecção, foi uma doença que, como eu posso explicar? É uma doença que prejudicou muitas famílias. Muitas famílias perderam seus entes queridos. Não só como perdeu, como algumas pessoas ficaram com algumas sequelas. E foi uma doença que teve muita dificuldade de acesso, principalmente nos hospitais, que não tinha leito. Então, devido a não ter leito, muitas pessoas vieram a falecer. E de letra C grave, pegava a doença pelo toque, não podia chegar próximo um do outro, uma pessoa infectada, não podia falar, tinha que estar usando máscara, não podia falar próximo uma da outra, e eram vários outros tipos de sequelas que ela tinha. Dando continuidade sobre a doença Covid-19, meu nome é Sabrina, vou falar sobre a transmissão. Qualquer pessoa pode contrair a Covid-19, pois o vírus é amplo, transmissões. Após a infecção, a maioria das pessoas desenvolve anticorpo em 2 a 4 semanas, mas os níveis podem diminuir ao longo do tempo, permitindo raras reinfecções. Participantes pós 90 dias, isso reforça a necessidade de medidas preventivas, como o uso de máscara, vacinação, higienização das mãos e ventilações adequadas após que até indivíduos sem sintomas podem transmitir o vírus. Olá, eu me chamo Divan Lopes. Dando continuidade ao assunto da Covid-19, eu vou falar sobre um pouco dos grupos de risco. Embora a maioria dos casos seja leves ou moderados, cerca de 15% podem ser graves e 5% críticos. Complicações como falências respiratórias, trombose ou sequelas neurológicas. Alguns indivíduos podem sofrer com condições pós-Covid, sintomas persistentes que afetam diferentes sistemas do corpo, pulmões, coração, cérebros e além dos impactos psicológicos, é claro. Isso pode ocorrer mesmo em casos leves e continua sendo estudados até hoje. Crianças e adolescentes geralmente apresentam sintomas mais leves, mas podem desenvolver síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica e uma resposta à inflamatória tardia exacerbada. Requer hospitalização e pode ter desfecho fatal. E os sintomas respiratórios não estão presentes em todos os casos. Me chamo Ana Cláudia e eu vou dar continuidade ao assunto da Covid e eu vou falar sobre a prevenção e controle. A vacinação é a principal forma de evitar casos graves da doença, óbitos e possíveis sequelas. Além disso, as medidas farmacológicas são importantes para reduzir a transmissão, como lavar as mãos com água e sabão, especialmente depois de entrar em contato com alguém doente, evitar frequentar locais públicos fechados e com muita gente, cobrir a boca e o nariz, sempre que precisar, tossir ou respirar utilizando um lenço descartável ou a roupa. Se estiver com sintomas da doença respiratória, usar máscara.
evitar compartilhar os objetos pessoais que possam estar em contato com gotículas de saliva ou secreções respiratórias. Manter os ambientes fechados, bem arejados, abrindo as janelas para permitir a circulação do ar. E essa foi a nossa pesquisa sobre a Covid-19. Muito obrigada.